Olá, bebezão, professor Augusto Melo na área e o Oião junto aqui para a gente desenrolar a física com você. E a gente vai estar desenrolando a ondulatória, vamos trabalhar com os fenômenos ondulatórios. Quais são os principais fenômenos ondulatórios? A gente vai te dar uma pincelada geral, uma explanação geral desses fenômenos e depois a gente vai detalhar cada um deles. Principal fenômeno aqui, vamos lá, reflexão. Reflexão é quando a onda encontra um obstáculo e volta. Quando você olha essa imagem linda, bonitinha, que é o seu rostinho no espelho, você está tendo a reflexão da luz. Então, reflexão, a onda encontra um obstáculo e retorna para esse meio de origem. Agora, a refração é quando essa onda atravessa esse meio. Então, quando você está olhando através de uma vidraça, você pega por uma vidraça e olha para a rua, você consegue ver a imagem através do vidro. Quando a onda atravessa esse meio, a gente está tendo a refração. E a absorção? A absorção, a onda bate no obstáculo e não atravessa. Objetos de cor negra absorvem a luz, por exemplo. Então, a absorção, a energia, ela vai ser retida por alguns instantes naquele meio. Depois pode ser remitida em outra forma. Mas na absorção, a onda vai bater no meio e vai ficar retida nesse meio. Polarização é um fenômeno que ocorre só nas ondas transversais. Polarização, você tem uma onda que está se propagando em duas direções e você vai e elimina uma direção de propagação, deixa ela estar só em uma delas. Esse é o fenômeno da polarização. Dispersão é o espalhamento. A onda vai em todas as direções. Quando a luz passa através da gota d'água e você tem a formação do arco-íris, por exemplo, você está tendo a dispersão da luz. Ou quando você pega um CD e olha esse CD contra a luz, você também está tendo o exemplo da dispersão. Difração é a propriedade que a onda tem de contornar o obstáculo, a propriedade que a onda tem de desviar obstáculos, de procurar frestas, aberturas e passar por ela. E a interferência, duas ou mais ondas se misturando. Nesse primeiro instante, nós vamos detalhar com a reflexão, mas basicamente nós vamos trabalhar com a reflexão em cordas. Quando eu tenho uma reflexão em cordas, ondas mecânicas, por exemplo, podem ocorrer dois fenômenos básicos. Na hora que a minha onda vem numa corda, que ela está com a extremidade fixa, então aqui a gente tem um nó, essa corda ela está amarrada. Quando essa onda vem e bate nessa superfície fixa, ela bate e inverte, ela volta com inversão de fase. Parecido com aquele exemplo que você já deve ter visto, um nadador na piscina. Né? O nadador ele vai lá nadando bonitinho, quando ele chega na borda da piscina ele bate e volta invertido, volta de cabeça para baixo, ele vira. É isso que acontece quando você tem uma corda com extremidade fixa. Quando ela bate aqui, lei da reflexão. Todo ângulo de incidência eu vou ter um ângulo de reflexão igual. Ela chegou para um lado e volta totalmente invertida. Olha só, se esse pontinho aqui ele tiver à frente na chegada da onda, quando ele bater lá e retornar, ele continua à frente do movimento. Então você tem uma virada com direção à onda. Agora, se a minha onda tiver com a extremidade livre, aqui eu devo ter algo semelhante a um anel, a uma argola, que deixe com que isso aqui oscile. Então, na hora que o meu pulso vem e bate nessa corda, eu vou ter aqui uma oscilaçãozinha, um movimento de sobe e desce, e o meu pulso retorna do mesmo jeitinho que chegou. Ele volta sem inversão de fase. Então, corda fixa, reflexão com inversão de fase. Lembrando que aqui a gente está representando o vetor velocidade. Se eu tenho aqui mais v na ida, na volta eu estou tendo quem? Menos v. E aqui eu tenho uma reflexão sem inversão de fase. Repara que se eu vou ter o vetor mais v na ida, na volta eu também tenho o vetor menos v. Não é simplesinho a reflexão em cordas? A gente vai detalhar agora a refração. Refração você já sabe que é quando a onda passa de um meio para outro. No caso de cordas, ela pode passar de uma corda mais grossa para uma mais fina ou vice-versa. Então a gente vai considerar meios diferentes quando eu tiver cordas com densidades diferentes.
Primeira coisa que você vai lembrar é que na refração a frequência sempre vai ficar constante, a frequência fica inalterada. Então, pegando aqui a equação fundamental do ondulatório, vamos pegar aqui o vem lamber ferida, eu vou isolar a frequência. Quem é a frequência? Velocidade sobre lambda, sobre comprimento de onda. Mas se na refração a frequência é constante, então a gente vai dizer que a frequência 1 é igual à frequência 2. Ora, vamos substituir aqui. Quem é a frequência? V sobre lambda. Se F1 é igual a F2, V1 sobre lambda 1 igual a V2 sobre lambda 2. Isso vai ser sempre uma constante. Então isso aqui vai ser uma equaçãozinha que a gente vai trabalhar sempre que estivermos tendo refração. Agora, na refração em cordas, tem mais um detalhe que a gente precisa ficar atento. Vem cá. Olha só. Bora aqui? Se eu tiver uma corda mais grossa e uma corda mais fina, eu vou usar um conceito em corda que eu vou chamar de densidade linear. Eu vou indicar pela letra Mi. Quem é a densidade linear? É a relação entre a massa da corda e o comprimento. Quanto mais densa essa corda, quanto mais concentração de massa ela tiver na unidade de comprimento, maior a densidade linear dela. Ou seja, mais grossa vai ser essa corda. Então, se eu tiver aqui uma corda mais grossa, de maior densidade linear, e uma corda mais fina, de menor densidade linear, e eu tiver a refração, parte do pulso vai passar e parte do pulso vai voltar. A parte que sofre refração, eu vou chamar de pulso transmitido. Então, ele continua normal, na mesma posição do pulso inicial. Agora, uma parte desse pulso vai ser refletida. Se eu estiver vindo da corda mais grossa para a corda mais mole, na hora que a onda bater nessa corda mais mole, essa corda mais mole é mais flexível, ela é mais molinha. Então ela funciona como se a gente tivesse um pulso com a extremidade livre. Se eu vou ter um pulso com a extremidade livre, o que é que vai acontecer? Ele vai sofrer reflexão sem inversão de fase. Então o pulso transmitido vai normal, sem problema. Agora, o pulso refletido, ele reflete, ele volta sem inversão de fase. Ele volta apontando para cima também. Por quê? Porque essa cordinha mais mole, ela é mais flexível, ela funciona como se fosse uma argola, com uma extremidade livre. E se porventura você tiver o inverso, eu tiver a onda, a energia sendo propagada da corda mais fina, da de menor densidade linear, para a corda mais grossa. Vem cá, bora aqui, ó. Esse pontinho da corda mais grossa, ela funciona como uma barreira. Na hora que o pulso vem aqui e bate, o que é que acontece com ele? Ele vai inverter. Ele funciona como se a gente tivesse uma corda livre. Então, o pulso refletido, ele vai ser refletido com inversão de fase. E o pulso transmitido, professor? O pulso transmitido não tem diferença não, ó. Nas duas situações, o pulso transmitido ele vai para frente do mesmo jeitinho. O diferencial vai ser no pulso refletido. Da corda mais grossa para a mais fina, ele reflete sem inversão. A mais grossa consegue dobrar a mais fina. Da mais fina para a mais grossa, a mais fina não consegue dobrar a mais grossa. Então ela bate e inverte. Quem vai ser dobrado vai ser a mais fina. Então o pulso volta com inversão de fase. E outro detalhe que você vai levar em conta é que vai haver uma alteração na velocidade. Ora, o comprimento de onda vai ser alterado. A frequência permanece a mesma. Então eu vou ter uma alteração de quem? Na velocidade. Quem é que vai me dar essa alteração na velocidade? A gente vai utilizar a relação de Taylor. A relação de Taylor é uma formulazinha que diz para mim que a velocidade numa corda, ela é a raiz da força de tração, tração ou tensão na corda, o F representa a tração, e o μ a densidade linear. Então a velocidade é a raiz da força de tração sobre a densidade linear. Essa equaçãozinha aqui eu vou usar onde, Augusto? Sempre que você tiver cordas. E a equação do vem lamber ferida, em qualquer tipo de onda. Não é simples esse conteúdo? Ficou tranquilo? Expliquei direitinho para você? Espero que você tenha entendido todo esse conteúdo e eu estou te aguardando para que a gente desenrole um pouco mais da física em outros módulos. Um abraço forte no teu coração.